Luneta Sonora na área. E de hoje em diante o podcast vai ser um pouquinho diferente. Não terá mais aquela musiquinha de fundo, não terá mais aquela abertura padrão, nem aquele encerramento padrão. É só na voz, é só no pensamento e é só nas coisas que eu gostaria de dizer para vocês. Afinal de contas, muitas vezes quando você quer enfeitar muito, quando você quer, de certa forma, passar uma melhor impressão, será que você está sendo um pouquinho você mesmo? Não que das outras vezes eu não fosse, mas de certa forma, tempo é uma coisa importante para você fazer as suas coisas, para você entregar os produtos, para você fazer de certa forma passar a sua mensagem. E o Luneta Sonora a partir de hoje é isso: passar mensagens. E como assim passar mensagens? Ser direto naquilo que você quer comunicar. Não enfeitar tanto, porque isso é uma coisa mais quando você está num veículo de comunicação, quando você está em um projeto especial. E o Luneta Sonora é uma coisa assim, basicamente minha, uma coisa mais casual, pessoal, e que não é uma coisa que eu fature com o projeto, não é uma coisa que traga um faturamento financeiro. Isso é uma coisa que o Luneta Sonora nunca trouxe para mim. Mas, de certo modo, o Luneta Sonora, assim como os outros projetos que eu desenvolvo para o site, para as redes sociais, é um projeto que eu posso experimentar as coisas da maneira que eu quiser. E experimentando as coisas da maneira que eu quiser, eu posso, de certa forma, fazer algumas experiências, ver no que vai dar e quais são as coisas que eu quero trazer para vocês. Então, hoje, esse primeiro Luneta Sonora, de uma maneira mais experimental, descolada e desplugada, fala de certa forma da questão das mudanças e da questão de como transmitir essa mensagem para vocês. E pode até parecer que eu tô aqui gravando um episódio de quase 10, 20 minutos sem parar, 10, 20 minutos sem, de certa forma, fazer uma pausa, mas em alguns momentos, e isso o aplicativo que eu uso me permite, eu posso fazer algumas pausas e eu posso fazer, de certa forma, colagem de áudio, algumas coisas. Mas o que eu quero é transmitir essa mensagem rapidamente, fazer as artes do. Como é que eu posso dizer? As artes do podcast. E hoje, esse primeiro Luneta Sonora desplugado e descolado traz, de certo modo, um ambiente assim, de como eu quero que o podcast seja daqui em diante. Ele pode ser um projeto que eu não necessariamente possa gravar todos os episódios, afinal de contas, o Luneta Sonora é uma marca, é uma ideia e posso convidar outras pessoas para gravar o podcast. Talvez essa seja uma das minhas grandes ideias. Afinal de contas, é por isso que ele é uma marca, é por isso que ele não tem necessariamente o meu nome. Afinal de contas, é uma coisa que eu criei e posso dela fazer o que eu quiser. Uma outra coisa é justamente por que eu estou gravando um áudio assim diretamente. Porque eu posso atualizar algumas coisas, por exemplo, não gravar os mesmos áudios de padrão, os mesmos esportes de padrão e passar uma mensagem, por exemplo, as minhas mensagens publicitárias. Caso eu um dia fature com isso, eu vou passá-las diretamente. Tipo, você tem um negócio, anuncia para mim no Luneta Sonora. Pronto, eu passo o spot e pronto. E uma outra coisa é poder, de certo modo, transmitir também algumas coisas do tipo, por exemplo, eu ainda não postei o Media Kit de identidade visual, que é o único que está faltando. E vou passar isso também. Uma coisa que de certa forma não tem como ser ao vivo, mas como eu posso de certa forma gravar esse podcast aonde eu quiser, de onde eu quiser, basta eu estar num ambiente fechado, com pouco ou nenhum barulho. Enfim, são
monte de coisas e um monte de possibilidades que esse novo formato que o podcast estreia a partir de agora traz para mim. Então, é um novo ambiente, um novo campo de possibilidades que se abre, um novo campo de possibilidades que eu vou abrir ao longo do tempo, e isso baseado nas coisas que eu me inspiro, nas coisas que eu ouço, e que de certa forma eu não precise de um negócio tão assim elaborado. Basta apenas que vocês ouçam a minha voz. E para mim isso já é suficiente, porque pelo menos eu terei apenas um arquivo de áudio para entregar. E isso, de certa forma, ajuda bastante a questão da transmissão da mensagem, da agilidade para entregar o podcast, porque eu estava entregando muito tarde e continuo até hoje entregando algumas coisas muito tarde. E de certo modo, eu posso, por exemplo, catar alguma ideia do tipo, por que que eu estou entregando alguns trabalhos tarde demais? Transformo isso num áudio único, converso com vocês e sei lá o que mais, e eu transformo isso num episódio de podcast de uma maneira mais ágil, como tantas coisas que eu já fiz na vida, e de certo modo eu quero levar essas coisas que eu quero trazer para vocês da maneira mais ágil possível, porque quando você traz as coisas da maneira mais ágil possível, você treina para fazer as coisas mais da maneira mais ágil possível, você de certo modo está deixando seu recado, transmitindo a sua mensagem. Hoje você ouve um áudio assim corrido, mas desde esse momento que você ouviu esse tópico, essa parte, eu me levantei uma vez para ver o que estava acontecendo lá fora, voltei e retomei de onde eu estava, mas você está ouvindo um único áudio. Isso economiza bastante espaço para mim, economiza recursos, que no momento que eu estou precisando economizar recursos, porque eu não estou, de certo modo, conseguindo equilibrar a questão das contas por conta de um trabalho que eu perdi e de certo modo me desequilibrou financeiramente. Por isso que eu estou divulgando intensamente os Media Kits, porque eu quero recuperar a capacidade de investimento, mesmo que ela seja pouca. Mesmo que ela seja pouca, já era pouca. Tanto na questão dos meus trabalhos, quanto para mim mesmo. Porque eu preciso pagar as contas, eu preciso, de certo modo, equilibrar financeiramente as coisas. E eu tô me virando como eu posso. E o que eu quero dizer, de tantas vezes que eu já falei de certo modo nesse episódio, vocês não vão aguentar, mas é mania minha. Então, o que eu quero é otimizar as coisas, porque pode ser que eu possa arrumar outros trabalhos, sair de casa, sei lá o que mais, e eu preciso, de certo modo, racionalizar os recursos que eu tenho também por conta disso, ok? Então, essa é uma experiência nova, áudio único, sem aquelas firulas, e esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você pode ouvir esse episódio na sua plataforma de áudio preferida. Aliás, toda sexta-feira tem episódio inédito do Luneta Sonora na sua plataforma de áudio preferida, e também em lunetasonora.com.br e também no youtube.com/lunetasonora, onde muda o estilo, muda o modo que eu gravo, mas o que não muda é que eu ainda não sei quantos inscritos eu tenho. E se você quer saber, inscreva-se no meu canal, no youtube.com/lunetasonora, para você descobrir quantos inscritos eu tenho. Você já se torna um, inclusive. E também tem o canal principal, o youtube.com/Josivandra vai lá, que é onde são postados os vídeos das artes, seja elas tradicionais ou digitais. Inclusive, não deixe de acompanhar o site, porque nessa semana começaram as artes de São João, tanto as tradicionais quanto as digitais.
Inclusive hoje tem a arte tradicional do 40 folhas. Antes disso teve a arte das espigas de milho nas artes digitais. Então, fica atento, ouça os episódios anteriores para você ver como é que era gravar o Luneta Sonora até antes desse estilo aqui. E a partir de agora é assim. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.